Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Santa Eucaristia. Vamos oferecer este santo sacrifício por Mercedes de Andrade, pela alma de Mercedes de Andrade, pela alma do servo de Deus, Tarcísio Rubim, um sacerdote scalabriniano que está em processo de ser canonizado. Também pela alma... Pedindo também graças a Nossa Senhora de Fátima. E também rezamos por todos os que pediram nossas orações, em modo especial os que estão doentes no corpo e no espírito. E falando daqueles que estão doentes, muitos acho que já sabem, tenho o meu irmão que é doutor, contagiado de Covid-19, o vírus. Então ele é doutor dos olhos e foi contagiado ele, sua esposa e as duas criancinhas. E agora se encontra uma situação muito crítica. O meu irmão, há pouco apenas foi conectado à máquina do oxigênio. Então vou colocar ele, a família, sobre este altar, pedindo a Deus que se faça a sua vontade. Um rapaz de apenas 30 anos, que está a começar com a sua família, com a sua profissão. Então que o Senhor conceda a todos nós, a nossa família, esperança, e a Ele conceda saúde segundo a sua vontade. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus Pai. Confessemos com humildade nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Espírito acumulais de bênçãos que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ficamos sentados para ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías. Vou cantar em nome do meu amigo, um cântico de amor à sua vinha. O meu amigo possuiu uma vinha numa fértil colina. Labrou-a, limpou-a das pedras, plantou-a das cepas escolhidas. No meio dela, ergueu uma torre e escavou um lugar. Esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produziu agraços. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer à minha vinha que não tivesse feito? E quando eu esperava que viesse a dar uvas, apenas produziu agraços. Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha. Vou tirar-lhe a vedação e será devastada. Vou demolir-vos o muro e será espezinhada. Farei dela um terreno deserto. Não voltará a ser podada nem cavada. E nela crescerão silvas e espinheiros. E hei de mandar às nuvens que sobre ela não deixem cair a chuva. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horror. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes uma videira do Egito, expulsastes as nações para transplantar. Estendia até ao mar as suas vergônteas e até ao rio os seus rebentos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Porque lhe destruíste a vedação, de modo que a vindime quem quer que passe pelo caminho. Devastou-a o javali da selva e serviu de pasto aos animais do campo. Refrão: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Deus dos exércitos, vinde de novo, olhai dos céus e vende, visitai esta vinha. Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o revento que fortalecestes para vós. Refrão: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Não mais nos apartaremos de vós, fazei-nos viver, invocaremos o vosso nome. Senhor Deus dos exércitos, fazei-nos voltar, iluminai o vosso rosto e seremos salvos. Refrão: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, nós não vos indiqueis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças.
E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis de ter no pensamento, o que aprendeste, recebeste e viste em mim, é o que deveis praticar. E o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Eu vos escolhi do mundo, para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinheteiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinheteiros para receber os frutos. Os vinheteiros, porém, lançando mãos dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinheteiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinheteiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinheteiros, que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo:
ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Palavra da salvação. Ficamos sentados, por favor, um bocadinho. O que é que a liturgia da palavra nos apresenta hoje? A imagem de um pai paciente, amoroso, mas também frustrado. Isto não é muito longe das nossas realidades, não? De família. Quantos pais, por exemplo, têm dentro do grupo dos filhos, dentro de 3 ou 4 filhos, há um filho que é causa de problemas, de conflitos, de desânimo, de estresse. Eu tenho ouvido essas histórias e muitos pais vêm dizer: o que me faltou? O que eu fiz mal para ter um filho assim? É a mesma história que hoje estamos. Este é como um espelho, mas este pai é Deus e o filho é Israel. Na primeira leitura foi muito claro esta imagem. Israel, símbolo da vinha, ou a vinha, símbolo de Israel. O povo escolhido, que não soube dar frutos. O seu primeiro fruto para com Deus era a fidelidade. Fidelidade. E foi um povo muito infiel. Segundo fruto, o agradecimento. Um povo, não? Que podia responder com amor, com um coração cheio de alegria, sobretudo, por todas as graças que Deus tinha largido. Mas não, foi um povo murmurador, murmurava muito. Como se diz em inglês, complaining all the time. Se lamentava-se muito. Não? E Deus disse: eu fiz isto. Não? O que mais faltou? Pronto, os sacerdotes e os anciãos do povo foi de Jesus que lançou esta parábola para eles. Os sacerdotes são os líderes da religião. Poderíamos dizer, para a religião do tempo, e os anciãos do povo, os políticos, os governantes. E hoje, esta parábola não é só para eles, é para todos nós. A vinha do Senhor agora não é só o povo de Israel, é a igreja. A igreja. E nós somos os vinhateiros. Então a parábola nos convida hoje a refletir: quais são os meus frutos? São frutos doces? Quando alguém semear, plantar uma vinha, é porque espera uvas para fazer bom vinho. O vinho, como vos disse outra vez, símbolo da alegria. Se não há alegria nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso mundo, não há nada. Há só estresse, tristeza, angústia. E Deus não quer isso. Disse Deus, Jesus Cristo disse que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida na abundância.
onde há tristeza, onde há tudo isso que não deixa florescer a paz, a alegria, não há vida completa. Então é como se Deus estiver a perder o seu tempo. Não. Então, esta parábola nos convida a refletir hoje sobre a nossa relação com Deus. A nossa relação de obediência, como vimos já na semana passada. E hoje, a nossa relação, quanto fruto está dando? Ou talvez, se calhar, nessa relação com Deus, está a faltar alguns aspectos da vida cristã que devem se reforçar hoje, devem ser mais, cada vez mais, numa ligação total com Deus. Do contrário, nós poderíamos ser aqueles que matam os vinhateiros. Quer dizer, a palavra que chega aqui no coração, é nós, com nossos pensamentos, com nossas ideias, esses vinhateiros que vêm para nos motivar, com tudo aquilo que não deixa sermos verdadeiros cristãos, poderíamos destruir esse amor, essa paixão que Deus tem por cada um de nós. Então, temos que refletir, temos que meditar nestes verbos que estão aqui, palavras: plantou, cercou, cavou e levantou. Isso é para nós, sabia? Quantas vezes Deus planta a sua palavra no meu coração e eu não deixo que essa planta cresça? Quantas vezes Ele cava, né? E cavar não é fácil. Cavar são as provas que a vida me oferece. Provas. Dói, mas é necessário. E quantas vezes, quando eu tenho caído, o Senhor me levanta. Quantas vezes Ele me tem levantado? Tem levantado a minha família, os meus ânimos, o meu espírito, quando está embaixo. Quantas vezes Ele levanta e me faz como uma torre, diz aqui. Quantas vezes? Então vamos continuar orando, pedindo a Deus que nos deixe esse espírito fértil, um coração fértil que precisamos para sabermos dar frutos abundantes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos agora renovar a nossa fé naquele Deus que nos quer, os seus filhos que saibam dar frutos, frutos que vêm da palavra. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai ante todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos,
seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, é procede do Pai e do Filho, é com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, oremos ao Senhor nosso Deus, que convida todos os homens irmãs caríssimas, unidos a Cristo, como as vides ligadas à cepa que as faz viver, peçamos ao Senhor a graça de dar fruto abundante, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos da nossa Diocese de Joanesburgo, para que sejam verdadeiros, justos e puros, e ponham em prática o que escutarem na palavra. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos governantes dos países mais poderosos, para que assegurem a paz entre as nações e identifiquem um mundo novo aberto a Cristo. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo povo de Israel, vinha de Deus, plantada de cepas escolhidas, para que descubrem Jesus, o Salvador. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres de outras culturas, para que ao chegarem ao tempo da colheita, Deus os encontre carregados de frutos. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial de Rochelle, para que o Espírito Santo nos ensine a orar e a suplicar e a dar graças. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus do Universo, olhai dos céus e vede esta vinha que a vossa mão direita plantou, e fazei-nos encontrar na Eucaristia a seiva que nos faz produzir frutos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuamos agora com o nosso ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai nossa obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Ora a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, os nossos bispos Budi, Duncan e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E eis aos ensinamentos do Salvador, com muita alegria e confiança, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes a vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Deus
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dissei uma palavra, O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas. Minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abraçado em vosso amor para sempre. Amém.
Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, façai que ao comulgarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ficamos sentados um bocadinho. Aqui alguns pequenos avisos. Aqui está recordado de novo que durante este mês de outubro, às 16 horas, temos o rezo em português do terço e às 17 horas em inglês, aí na gruta. Todos são bem-vindos. Também diz aqui, rezo do terço aos sábados às 15 horas, também aí no lado da gruta. Desde outubro, diz aqui que catecismo em inglês, 17 de outubro. Aqui está o programa, então se querem saber, podem procurar mais informação. Aqui diz chama de amor no dia 24 de outubro, os nigerianos no dia 31 de outubro, os jovens dia 7 de novembro, os jovens, os malaguianos 14 de novembro, e aqui está o programa. O importante aqui é a procissão de Nossa Senhora de Fátima. É importante vocês partilharem esta informação. É na segunda-feira, 12 de outubro, às 19 horas. Então estão todos convidados a espalhar esta informação, ok? E também este domingo, que é amanhã, hoje, já é o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. A Igreja celebra o 106 aniversário do Dia Mundial do Migrante e Refugiado amanhã, dia 4 de outubro, com o tema como Jesus Cristo forçado a fugir, acolher, proteger, promover e integrar os deslocados internos. Também aqui diz retomada dos grupos paroquiais. Gostaríamos de informar a todos que alguns dos nossos grupos começaram a retomar as suas reuniões. O grupo de oração carismático francês e os jovens começaram as suas reuniões semanais. Entre em contato com os líderes para mais detalhes, se vocês ainda não sabem, dos vossos grupos. E continuamos a insistir também sobre a importância de marcar a vossa presença aqui para as missas, especialmente a missa dominical. E por último, a caixa da colheita está lá atrás para continuar a ajudar a nossa igreja com as suas expensas, ok? E vos peço por último vocês me acompanharem com as vossas orações neste momento tão difícil para a minha família. Estar longe de casa numa situação assim crítica não é fácil. Não é fácil. Desde domingo passado começou essa situação. É um pesadelo que nós desejaríamos passasse rápido, mas as coisas estão a ser muito complicadas. Mas ontem à noite meu irmão teve uma crise muito forte. Descobriram água nos pulmões, líquidos nos pulmões. O doutor disse se não tivessem descoberto isso, em 3 dias a morte do meu irmão seria
Poderia suceder, mas graças a Deus foi descoberto e agora está conectado. Apenas há como 1-2 horas ligaram para o oxigênio. Então a situação é muito crítica. O pequenino, que tem apenas 5 anos de idade, tem o meu nome, chama-se Pablito. 2 dias ficou com febre 40 graus e diarreia, também por causa do vírus. Os 4 eles, marido, mulher e as 2 criancinhas, apanharam este vírus na clínica onde meu irmão tem uma pequena clínica. E aí onde foi tudo, começou este drama. Então peço vossas orações. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Nossa Senhora de Fátima, dos pastorinhos, abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz. Boa noite para todos e todas. Bom domingo.